Olá, bem-vindo ao Sermão Online de 6 de dezembro de 2020. Meu nome é João Gustavo Varga, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Meu querido, minha querida que está me assistindo, esse é um momento de adoração, nós vamos refletir na palavra de Deus. Se você quiser também adorar o Senhor com canções, nós vamos ter 2 canções aqui para você poder cantar, meditar na letra e adorar o Senhor com música. Também eu quero deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link da nossa página no Facebook, em que a gente deixa o nosso contato, caso você queira escrever para a gente. Escreve o mais rápido possível, a gente já te responde, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos falar sobre consolo hoje. Consolem-se com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, assim lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Meus queridos, antes de a gente continuar, vamos fazer oração? Pai querido, eu quero colocar diante de Ti esse momento e quero te pedir que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que atrapalha, Senhor Deus. Afasta de nós aquelas coisas, aqueles bloqueios no nosso coração. Quebra essas coisas. Cuida das questões técnicas aqui, Senhor Deus. E também nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor fale poderosamente no nosso coração, na nossa vida, para que a gente seja transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós lemos esse trecho da palavra do Senhor. É uma carta, é um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E o que acontece aqui? Acontece que o apóstolo Paulo plantou essa igreja e ele só pôde ficar com a igreja em Tessalônica 3 semanas. Porque baixou uma perseguição pegada ali e ele teve que fugir, deixando ali os tessalonicenses ainda um pouco crus sobre o conhecimento da palavra de Deus. O que acaba acontecendo é que eles tinham algumas dúvidas, né? E uma das dúvidas que eles tinham é: sim, nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar, mas nós temos algumas pessoas que já faleceram e eu posso morrer também nesse meio tempo antes de ele voltar. E eu não sei o que vai ser de mim. Será que eu vou estar salvo? Será que eu vou estar perdido, já que eu morri antes de ele voltar e restaurar todas as coisas? Essa era a dúvida, né? Uma dúvida angustiante do pessoal de Tessalônica. E por conta disso, o apóstolo Paulo resolveu escrever essa parte na carta dele para explicar a situação. E é muito interessante porque ele fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. É bem interessante isso porque a gente não está falando daquela pessoa que está tirando um soninho, que está dormindo à noite. A gente não está falando daquelas pessoas que não estão meramente desacordadas, né? Na verdade, dizer daqueles que dormem nesse texto é falar daquele pessoal que já morreu.
E é um jeito aveludado, né? Um jeito mais suave de dizer sobre a questão da morte. A gente tem também jeitos de falar isso na nossa geração, na nossa cultura, né? Fulano partiu, o fulano não está mais entre nós, que são jeitos mais suaves, né, de falar sobre a dureza do fato da morte, que a pessoa morreu. A morte é muito feia e a morte não vai de encontro com a nossa natureza. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. E por isso a gente nunca se conforma com a morte, embora a morte seja uma grande realidade na nossa vida desde muitos milênios, né? É impressionante que a morte é tão não natural que a gente não se conforma com ela nunca. E por não nos conformarmos com ela, por ela trazer a nós uma dor muito profunda, a morte, às vezes, para a gente lidar com ela, a gente lida com palavras mais brandas, mais suaves, como os que dormem. O apóstolo Paulo deixa essa dica para nós, porque a morte nos traz uma dor muito profunda. Mas também ele está, nesse texto, nos ensinando que existe uma grande virada com relação à morte em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, assim como aqueles que não têm Jesus. E porque não têm Jesus, não têm esperança. Pessoas que não têm Jesus, elas têm uma relação com a morte que às vezes tende a ser muito conturbada. Para onde eu vou? O que tem do outro lado? Como vai ser? Será que eu vou conseguir negociar alguma coisa? Será que eu vou? Será que algum dia eu volto? Tudo isso muito dotado de uma falta de esperança. A angústia da morte acaba ficando nessas horas. Mas ele não quer isso. O apóstolo Paulo está ensinando o pessoal de Corinto, o pessoal de Tessalônica, que não é necessário ficar angustiado e com relação à morte como aqueles que não têm esperança, porque em Cristo a gente tem esperança. É Cristo que resolve o problema da morte, é Cristo quem tem vitória sobre a morte. Por conta disso, ele já fala que a gente não precisa se preocupar. Ele já vai direto ao ponto e ele fala assim, na ocasião do Senhor Jesus voltar, a gente que ficar vivo não vai preceder aqueles que já morreram. Muito pelo contrário. Quem morreu vai ressuscitar, à semelhança de Jesus. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. E é na vitória da morte na cruz, né, ou na vitória da sua morte de cruz, é que nós também temos vitória sobre a morte. A tal ponto que vai chegar um momento em que Jesus vai voltar, cheio de glória, cheio de majestade. Todo o olho o verá. E naquele momento, aqueles que morreram e que morreram em Cristo, são discípulos de Jesus, experimentaram da salvação de Jesus, essas pessoas vão ter seu corpo renovado e glorificado, ou seja, revestido de glória, e vão subir aos céus. Depois, se ele voltar na nossa geração e nós estivermos vivos, nosso corpo também vai ser revestido de glória, e nós vamos subir aos céus, e nós vamos todos nos reunir. E eu quero que você entenda que essa ressurreição não é uma ressurreição como a ressurreição daquele pessoal no Antigo Testamento, feito pelos apóstolos, ou a ressurreição daquele pessoal que Jesus mesmo operou enquanto ele esteve entre nós, ou até mesmo as ressurreições que os apóstolos fizeram. Aquilo era, na verdade, um prenúncio, né?
um trailer do filme, mas não era o filme em si. Por quê? Porque todas essas pessoas, elas voltaram a morrer. Foi só uma prorrogação do tempo delas aqui na Terra. Mas, quando nós falamos dessa ressurreição, que é a mesma ressurreição que o Senhor Jesus passou, nós estamos falando de voltar à vida para nunca mais morrer. A morte não vai fazer mais parte de nós. Nem a dor, nem a doença, nem o envelhecimento, nada que possa consumir o nosso corpo vai fazer parte mais de nós. Esse é o tipo de ressurreição que a gente fala que é uma ressurreição em que nosso corpo vai ser coberto de glória e incorrupção, ou seja, não vai ter mais corrupção, ele não vai mais se estragar. Sabe, você que tem aquela artrite terrível, suas juntas vão estar ótimas na ressurreição. Por quê? Porque não tem mais esse problema, esse desgaste, essa inflamação. Essas questões vão ser parte do passado, assim como a nossa morte. Por quê? Porque Jesus é que venceu a morte e nós temos vitória pela vitória de Jesus. Você creu em Cristo Jesus, então você obteve vitória. Não porque você conseguiu essa vitória pela sua força, pela sua capacidade ou pelo seu heroísmo, mas você recebeu essa vitória como uma conquista que Jesus fez. Foi Jesus quem conquistou essa vitória e é Jesus quem dá essa vitória de maneira graciosa para nós. Nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos vencer a morte, mas Jesus venceu a morte e trouxe a sua vitória para nós. De tal modo que nós vamos viver eternamente num corpo que não envelhece, que não sofre pelos rigores do tempo. Não haverá mais choro, não haverá mais luto, porque esse tempo vai passar. Mas eu quero que vocês entendam que todo esse processo que nós estamos vivendo hoje, e podemos estar vivendo uma série de complicações por causa da morte. Você pode estar lutando contra uma doença, você pode estar de luto, você pode ter sido desenganado pelos médicos, você pode ter perdido alguém muito querido. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero que você saiba que as pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus, a morte não é o fim. A morte é uma parte, uma virada desse capítulo. Mas você tem em Cristo Jesus a vitória sobre a morte. Apesar de a morte nos trazer dor, uma coisa que a gente pode ter certeza é que a morte está vencida na ressurreição de Cristo Jesus. E não importa o que vai acontecer com a gente, se a gente vai ver Jesus voltando, ou se a gente vai ressuscitar dos mortos. O nosso futuro sempre vai ser glorioso em Cristo Jesus. Repito, não porque a gente conquistou esse negócio, mas porque o Senhor Jesus venceu. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. O Senhor Jesus vai voltar e nós vamos vencer a morte junto com o Senhor Jesus. Não é uma questão de se você acredita ou não, pura e simplesmente. É uma questão de tempo. Jesus vai voltar, você acreditando nisso ou não. E todas essas coisas vão acontecer, você acreditando nisso ou não. Mas, se você não entregou a sua vida para Jesus, e se, portanto, você não recebeu dessa salvação que Jesus Cristo dá, então o jugo da morte continua sobre a sua vida. Mas você não precisa viver sem esperança como as outras pessoas. Se entrega ao Senhor Jesus, creia nele, entrega a sua vida para ele.
E uma vez tendo essa experiência de salvação, mesmo que você morra, você vai viver, porque Ele venceu a morte. O Senhor Jesus disse em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que as pessoas morram, elas viverão. É isso que essa promessa paira sobre a vida de cada um que se entregou ao Senhor Jesus. Se você já se entregou, viva a sua vida nessa esperança. Se você não se entregou ao Senhor Jesus, entenda que sem Ele não existe vida, não existe nada que você possa fazer para vencer a morte, mas Ele já venceu a morte. E você pode entregar a sua vida para Ele e ter vitória sobre a morte na vitória de Cristo Jesus. Pensa na sua vida. Pensa na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que viva só o hoje, porque você nem parou para pensar no amanhã e você nem parou para pensar na eternidade. Talvez seja interessante você começar a pensar nas questões eternas e na sua vida dentro de toda essa eternidade. As nossas corridas de semana, vai para o trabalho, vai fazer isso, aquilo outro, num determinado momento vão ser interrompidas. E a gente, às vezes, se perde nessa rotina e não para pensar nas questões espirituais, nas questões de eternidade vinculadas à nossa existência. Pensa nisso agora, enquanto eu oro por você, pensa nisso agora, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está nos assistindo. Eu não sei se ela pensa no futuro, e não é qualquer futuro, se ela pensa no futuro eterno, se ela tem se preparado para o futuro eterno, se ela tem esperado e contado com a volta do Senhor Jesus. Eu não sei se essa pessoa que está me assistindo, se ela tem a vida eterna porque se entregou ao Senhor. Mas eu quero orar, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor não nos deixe esquecer da Tua esperança eterna, fundamentada na vitória de Jesus sobre a morte, Pai. Nós te agradecemos demais por essa graça. Te agradecemos porque o Senhor nos deu esperança da vida eterna. E nós queremos viver fundamentados e guiados por essa esperança. Se tem alguém que não se entregou ao Senhor Jesus, mas que está assistindo esse vídeo, eu quero te pedir que o Senhor o convença do pecado, da justiça e do juízo, o convença que Jesus Cristo é o único caminho, para que ele possa receber a vida eterna através da entrega da sua vida em total fé ao Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito e te dê uma semana excelente na graça e na paz do Senhor Jesus. Portanto, vão para ser bênção ao longo da semana, enfrentando os desafios da semana, vão para ser bênção enquanto vocês cumprem os seus compromissos, vão para ser bênção enquanto vocês se relacionam com as pessoas, vão para ser bênção, cheios da esperança que há em Cristo Jesus e no futuro glorioso que Ele nos prometeu. Que Deus abençoe cada um de vocês.